Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Medeiros falando, iniciando uma nova temporada do nosso podcast Atualizando. E hoje com um tema bem importante, né, para o ano de 2022, que é o centenário da Semana de Arte Moderna. E por isso eu trouxe aqui 3 feras no assunto, 3 professores de literatura e outras artes, né, esotéricas ou não, né? Começando aqui com o professor Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Beleza. Rodrigo é professor de literatura, também é publicitário, especialista em história da arte, tarô, outras figuras mais, vai falar para a gente bastante coisa sobre a Semana de Arte Moderna. Professor Gabriel, professor Gabriel, tudo bem? Gabriel, além de professor, relação, literatura e outras coisas, é um músico, né? De que nível? Qual nível? Nível básico 2. Já tá controlando uma das cordas do violão, né? Faltam só as outras. E o professor Fábio Betts, ilustre professor Fábio, companheiro aí de... E eu não sou irmão do Rodrigo. Não é conhecido, fique bem claro isso. Não é um espelho, né? Não é um fique bem claro. Votem nos comentários, é ou não é? Fábio, professor de literatura lá do curso, esse sim, um músico de mão cheia. Não, nível 3 também. Aprendeu já todas as cordas, já está na parte cordas 2, né? E que essas feras aqui vão apresentar aí uma série de, né, enfim, comentários, reflexões, informações, principalmente informações sobre a Semana de Arte Moderna, sobre o modernismo, né, sobre, enfim, contexto, consequências, características, etc. Então, é isso. Está começando mais um podcast Atualizando. Bom, pessoal, então vamos começar com a seguinte questão que eu quero propor para os 3 professores, que é, enfim, falar um pouco sobre a Semana de Arte Moderna e a importância da Semana de Arte Moderna para o século XX e para o Brasil de hoje, século XXI. Ou seja, né, a respeito da importância na época e seus desdobramentos, as permanências, se elas existirem. Enfim, está aberto aí para vocês apresentarem um pouco sobre esse importante episódio. Bom, acho que chover no molhado, né? Tem um quê de verdade nesse clichê, mas a Semana de Arte Moderna é um divisor de águas aí na nossa cultura, na nossa história, nossa música, nossa arte, nossa literatura, logicamente, também, né? Pensar, na verdade, o que nós tínhamos como literatura antes, o que tivemos como literatura depois, talvez aí seja o nascimento, efetivamente, de uma literatura brasileira, com a cara brasileira mesmo. Então, não sei se os colegas aí concordam também, mas mesmo tudo que nós tivemos antes, sempre com aquela cara, com aquele cheirinho de importado, né? A partir da Semana de Arte Moderna, deixamos de ter isso. Começamos a ter uma preocupação com olhar aqui para dentro mesmo, com personagens folclóricos, com personagens, né, relacionados à nossa história mesmo, com as várias regiões do Brasil, né, já num segundo momento. Então, acredito, na verdade, que a Semana de Arte Moderna ela marca realmente, né, o antes e o depois da nossa literatura, Gabriel. Então, segue o sentido assim, ou atravessa? Vai. Então tá. Bom, Daniel, primeiro obrigado aí pelo convite, né? Um prazer imenso estar aqui. E conversar sobre o modernismo é muito bacana, porque é inegavelmente fascinante. O modernismo, a Semana de Arte Moderna, e dá para colocar aqui, né, pegando carona no que o Rodrigo disse, existe um divisor de águas, só que também vale a pena comentar do muito que se fala mal ou bem da Semana de Arte Moderna, pode ter muito a ver com uma situação que, né, dando aula de literatura, aí o historiador também passa por um problema. Né? É um divisor de águas? Sim. Mas muitas vezes o didatismo, a organização de uma aula, uma organização dos livros didáticos, faz muitas vezes existir uma impressão equivocada de que existia um nada e a partir desse estalo aconteceu tudo. Né? Então, vamos sim. Fiat Lux. Isso, é algo assim, não existia nada, tudo era ruim e a partir da semana tudo mudou. Então, nós poderíamos também nessa conversa, né, colocar como próximos capítulos dessa conversa, ponderar isso, né, o quanto ela é de fato importante e também o que aconteceu de uma supervalorização do evento e que pode até ser prejudicial no entendimento da importância dele. Pensando nisso,
surge uma arte de fato brasileira, mas não dá para esquecer os românticos antes também, né? Que trouxeram aquela identidade nacional. Agora, lógico, ali no romantismo, 100 anos antes, o Brasil era novo ainda como uma nação independente, então as coisas não estavam assim tão bem alinhavadas, mas já existia uma ideia de uma busca por uma identidade nacional. Tanto é que os modernistas retomam também muita coisa que veio no romantismo, agora com uma perspectiva mais crítica. Agora, pensando na importância da Semana de Arte Moderna... Sim, sem esquecer também do Monteiro Lobato, dos autores anteriores ali, acho que depois até vamos falar mais um pouquinho sobre isso, né? Levantando a polêmica do Rui Castro e tudo mais. Mas, pensando na Semana de Arte Moderna, no momento quase que contemporâneo, terminada a semana, ela não trouxe assim, uma grande repercussão na época. Os jornais repercutiram alguma coisa... mas o assunto até foi perdendo um pouco de força no dia a dia. Aliás, a gente comemora sempre Semana de Arte Moderna, por exemplo, 2002, 2012, 2022, esse ano 100 anos, mas até, por exemplo, os anos 60, isso não era muito falado, não era muito totalmente proclamado. Então, a importância acabou também se desenvolvendo mais nos últimos aí, 50, 60 anos, que a gente vê assim, a Semana de Arte Moderna. Pensando na época também, eles tomaram um grande prejuízo, né? Financeiro, às vezes alguns cálculos, aí até eu fiz uma pesquisa, 7 contos e 400 mil réis, o que daria quase R$1 milhão de prejuízo. E, mas a casa estava lotada em 2 noites, pelo menos, mas o que houve de ingresso na faixa também fazendo com que eles não tivessem lucrando. Então, é aquilo, talvez um fracasso de público, fracasso de crítica na época, fracasso de concepções, mas ao longo da nossa história foi um grande sucesso artístico, porque de fato, como o Rodrigo já falou, as coisas mudaram. E mudaram para melhor, né? Vamos falar bastante sobre isso. E até nesse caminho aqui, eu separei, né, até para comprovar isso que o Fábio colocou, de que, na época, como ela foi vista, um tremendo fracasso, né, público e crítica, a ponto de os jornais da época que chegaram a destacar a semana, mas assim, algo assim dócil, como... As colunas da seção deste jornal estão à disposição de todos aqueles que, atacando a Semana de Arte Moderna, defendam o nosso patrimônio artístico. Né, o jornal Estado de São Paulo. Né, um outro, também do Estado de São Paulo, são os pândegos, filhos de famílias ricas que decidiram ser modernos apenas porque não sabem rimar. E foi como se esperava um notável fracasso a récita de ontem na pomposa Semana de Arte Moderna. E, para terminar, no Jornal do Comércio, é preciso que se saiba que nos manicômios se produzem poemas, partituras, quadros e estátuas e que essa arte de doidos tem o mesmo característico da arte dos futuristas e cubistas que andam soltos por aí. Então, na época, sem dúvida, um notável fracasso, uns playboys endinheirados que, na falta do que fazer, criaram essa bagunça, só que 100 anos depois estamos falando dela. Interessante pegar carona nisso que você falou até do Estadão, e que até o Fábio falou também, né, do sucesso da época ou do insucesso da época, que aí 20 anos depois o próprio Estadão vai chamar o Mário de Andrade para fazer um balanço da Semana de Arte Moderna. E aí esses que estavam aqui metendo pau vão falar, não, peraí, mas 20 anos depois a coisa já começou a mudar um pouquinho de figura, né? Sim. Chama o Mário de Andrade para fazer o balanço ali da semana. E aí, a partir disso, né, 30, 40, 50 anos, aí sim é que vai explodir de vez, né? O Mário de Andrade, em 1922, não era o Mário de Andrade. Isso. Era o Mário Sobral ainda um pouco, assim, e já em 42... Já é o Mário de Andrade. Era uma referência, então, né? Quase isso tudo, que era o pobrinho da turma. Ele que não gozava de uma grande... Agora, uma coisa que é interessante que vocês estão falando, de uma certa apropriação da Semana de Arte Moderna, como uma imagem que, de certa forma, valorizava São Paulo. Tanto é que o exemplo que você deu, 20 anos depois, o Estado de São Paulo, jornal ali que representava os 400 de São Paulo, até hoje, de certa maneira, uma voz conservadora de São Paulo, vai buscar o Mário de Andrade já com pompas e circunstâncias. É muito interessante lembrar que a década de 20, né, o ano de 22, ela era uma época de grandes conturbações, de crise da República Velha. E essa crise da República Velha vai desaguar na Revolução de 30 e colocar um gaúcho no poder. E os paulistas nunca engoliram esse gaúcho. Tentam derrubá-lo em 32, quer dizer, nos 10 anos da Semana de Arte Moderna ocorre o movimento 32 e São Paulo é derrotado pela segunda vez. Na medida em que os paulistas não conseguiam se impor politicamente, qual que foi uma saída? Foi se impor do ponto de vista cultural e científico. Em 34, funda-se a USP.
Então, a USP é uma espécie de uma resposta de São Paulo para, já que ela não era mais a cabeça, né, do movimento político brasileiro, que tinha ficado nos últimos 30 e tantos anos, ela se tornaria, né, o bastião do pensamento, da cultura e da ciência. Então, a USP ela vai, de certa maneira, criar uma imagem acadêmica e que vai se apropriar desses personagens da Semana de Arte Moderna e torná-los ícones. Não é à toa que, 10 anos depois, o melhor, entre aspas, né, da imprensa paulista vai buscar Mário de Andrade e dar a ele essa voz, né, para ele fazer o balanço da Semana de Arte Moderna. Aí já ampliando o valor, né, da semana, já reconhecendo o valor. Né? Então, há passe valorizado daí, né? Uma coisa que mais, a gente vai voltar a esse tema aqui nessa conversa, que é o elemento aí da crítica do Rui Castro à Semana de Arte Moderna, que enquanto no Rio de Janeiro, por exemplo, se produzia música da melhor qualidade, né, se produzia literatura da melhor qualidade, a academia, né, a universidade transforma os modernistas numa espécie assim, de vozes do melhor da cultura brasileira. E isso tem o seu peso. Então, você veja que o contexto político, né, a força econômica em torno de uma universidade que hoje é uma universidade de maior prestígio do Brasil, ela tem um peso para... Uma ironia, né, Fábio? Que mais tarde Oswald de Andrade tenta entrar na USP, né, faz, inclusive, prova, tenta e não consegue. É uma das frustrações dele do fim da vida dele, não conseguir se tornar professor da USP. A mesma USP, de certa maneira, escolhe Mário para ser uma espécie de símbolo desse movimento. Mas acho que até historicamente, né, Daniel, dá para dizer que a Semana de Arte Moderna é um dos itens dessa São Paulo que vai ultrapassar o Rio de Janeiro futuramente, sim, né, que está se desenvolvendo. Se né? pegar dados demográficos é assustador. Né? No primeiro censo do Brasil, de 1872, né, São Paulo tinha 30 e poucos mil habitantes. No censo de 1940, São Paulo tinha mais de 1,5 milhão de habitantes. Então, o São Paulo foi crescendo na última década do século XIX, e as 3 primeiras décadas do século XX, foi crescendo assim, 124%, 140 e poucos por cento. Quer dizer, foi dobrando o tamanho, mais dobrando o tamanho. Processo de imigração, que é um pouco que se reflete na própria, digamos, concepção, ou um dos aspectos da concepção, vocês vão dizer melhor, do movimento modernista, que é essa ideia da multidão, que é essa ideia da velocidade, que é essa ideia da tecnologia. Aqui, ó, e a própria cabeça europeia, né? De quem vem de fora, né? A primeira, né? O primeiro jornal modernista, né? A primeira revista, que é a Glaxon, né? E Claxon, que é buzina. Que é a buzina, aquela buzina fica na parte externa do carro, né? Funcionada com a mão, assim. Exatamente. Então, aquela foi um fracasso também. Vocês estavam falando de um fracasso. O primeiro durou 9 exemplares. Foi 8. 8. É que o último eles juntaram, né? No dezembro de janeiro, né? Que eram 2 edições em uma, né? E foi um fracasso completo. A despeito disso, ela teve uma repercussão interessante. Oswald de Andrade leva o jornal para Portugal, depois leva para Paris. Sérgio Buarque de Holanda leva para o Rio de Janeiro. Inclusive, consegue que o Lima Barreto faça uma resenha. O Lima Barreto mete a boca. Tanto é que depois o Mário de Andrade vai chamar de Lima Azedo. Lima Azedo, Então, por um lado, fracasso, como você bem lembrou, bem disse, a própria iniciativa. O Mário de Andrade se empenhou muito nesse jornal. Foi o cara que mais escreveu nesse jornal. Mas o fracasso não tirou, digamos assim, o mérito ou a honra desse movimento. E o bacana aqui, pensei em 2 elementos legais que me pareceram interessantes até para quem vai fazer um vestibular ou para quem também está se interessando pelo tema do modernismo, e seja bem-vindo também quem não é vestibulando para essa conversa, que dá para imaginar uma conspiração paulista em fazer do modernismo algo importante. Mas se pensar na história da literatura, também podemos imaginar que os grandes centros econômicos e políticos também se destacam por ser um lugar que vai atrair os grandes artistas. A literatura colonial, naturalmente, vai ter um barroco baiano, o ciclo da mineração com o arcadismo, o século XIX com o Rio de Janeiro, e aí lá temos romantismo, realismo. José de Alencar é cearense, né? Mas daí ele vem lá para o Rio de Janeiro, que é o centro do país, cultural e econômico. E também podemos encarar o modernismo tendo São Paulo como o seu QG, como uma evolução natural que acontece na história do Brasil, com São Paulo assumindo um protagonismo econômico e também agora cultural, com a USP. E pegando também essa parte histórica, o que podemos colocar? Foi um fracasso.
Mas por que estamos comentando a Semana de Arte Moderna? É porque nós vamos ver que ao longo da história, os legados que o modernismo deixa vão mostrar que não eram apenas playboys que fizeram uma festinha e essa festinha se encerrou. Não foi só pela confusão. Não foi só a balbúrdia, né? Não foi só a bagunça. Muito disso talvez tivesse já na intenção. Eu gosto muito, né, dessa marca criada pelo Di Cavalcanti, que ela fala de uma planta que está começando a florescer. Né? Ela tem raízes fortes, ela está fincando as raízes, mas ela ainda vai florescer, ela ainda vai crescer. Então havia essa ideia já no próprio símbolo da própria Semana de Arte Moderna. Né? Talvez esse pensamento de que tá bom, quem sabe a gente não cause tanto agora, né? Claro, na visão do Oswaldo Andrade, talvez eles devem ter causado até mais, né? Mas, só que no sentido da no sentido oposto, exatamente. E aí depois vão causar no sentido cultural também, né? Uma coisa para a gente lembrar é o contato que esses artistas, ou alguns desses artistas fazem com o que estava sendo produzido na Europa. Então, vamos falar tal das vanguardas, né? Agora, essas vanguardas, elas, por sua vez, refletem o quê? Um momento de profunda inflexão da Europa. Então você vê uma Europa que sai de uma guerra, né, que pensava-se ser a maior guerra de todas as guerras, né, não se esperava ainda o que vinha em 39, né, mas imaginava que era a guerra de todas as guerras e de uma pandemia devastadora que foi a gripe espanhola. Então é uma Europa que vem de duas grandes chacoalhadas e buscando uma redefinição. Então você vê todo o processo, somado a isso, desenvolvimento tecnológico, então fotografia, energia elétrica, telefone, cinema, tudo isso levava a arte a um beco sem saída. Um beco sem saída no que diz respeito a pensar o futuro, que a sociedade toda passar por essa inflexão de guerra, morte, e um beco sem saída porque o avanço tecnológico, mais tarde, né, o Walter Benjamin escreve um artigo interessante, que é a questão da fotografia, a reprodutibilidade técnica, para mostrar o quanto que ela afeta a arte, no sentido de que quem vai pintar um retrato agora que tem a fotografia. Então, a arte vai buscar novas formas de expressar a sensibilidade. Então, você vê o expressionismo, o fauvismo, né? Então, depois o cubismo, né? Até no limite o dadaísmo, que parte, né, de uma Suíça, um movimento que tentava se opor a todas as formas de intolerância, todas as formas de autoritarismo. Eu até diria que a semente é plantada ainda antes, né? Com o impressionismo, né? O impressionismo, né? O Degas, esse pessoal. Mas ali ainda antes da guerra. Isso, antes da guerra. Ainda no final do século XIX. Mas já com essa ideia de não precisar reproduzir a realidade como ela realmente é, né? A arte está encontrando novos caminhos. Por expressar novas sensibilidades, usando novas técnicas, né? A questão, por exemplo, uma questão que eu não sou, evidentemente, da área, mas por exemplo, me interessa muito a ideia que vem já do expressionismo, de que você não precisa colocar a cor no objeto retratado que seja a cor do objeto retratado. Né? Então você pega lá, né, o Cézanne, você pega depois o Gauguin, depois o próprio... O Homem Amarelo, a Anitta, depois aqui, que vai justamente... Van Gogh. Né? Então você pega essas obras, você olha ali, você não tem mais o retrato de nada. Com o Picasso ainda mais, né? Ele vai desconstruir, né, a questão da própria perspectiva. Há um afastamento contínuo da realidade, cada vez mais parece que se afasta da realidade. Né? Então, toda essa efervescência, né, essas provocações, elas são trazidas pelos modernistas. E a consequência disso na semana vai ser, evidentemente, porque as contradições, vão ser as contradições, os antagonismos, porque na semana você tenta ali consolidar algumas linhas. Por exemplo, o anticlassicismo, aquela coisa, não, chega da fotografia, da arte agora pictórica, né, da retrato da realidade, mas daí você tem o quê? A influência das vanguardas, eles querem reproduzir aquilo, só que existe também a ideia de você retratar o folclore, as coisas do Brasil, e ainda um discurso também que no primeiro momento parecia não tão importante, mas cresceu demais, que foi o nacionalismo, né? Até naquela coisa, eu vou buscar o folclore, mas temos que retratar mais o Brasil. E depois alguns até dando isso que vem de fora, né? Arte de brasileiros para brasileiros. A gente sabe os problemas depois disso tudo, né? É uma miscelânea que a gente não vê lá na Europa, por razões óbvias, né? Porque aqui está se consolidando, aqui está se construindo a identidade junto com uma arte nova, então, junto com a ideia do estrangeiro. Então né? é vanguarda, é folclore e é também urbanismo. Temos que ser modernos. A máquina, né? A velocidade, a tecnologia. Não, e pouco tempo depois, daqui a pouco é o quê? Daí é o regionalismo já também. Né? Então, quer dizer, se você quer abranger tudo, né? Então já são os modernismos que surgem daí dentro da semana. Sim, são muitos
E também dá para olhar isso como uma evolução natural do movimento. Né? Se nós olharmos assim, o modernismo da semana de 22 tem muito a ver com os jovens ricos, playboys, filhos de fazendeiros do café que vão para a Europa, tomam contato com essas novidades todas, né? e expressionismo, e voltam para cá e tentam reproduzir aqui. E essa é, até por sinal, a razão da crítica de Monteiro Lobato. Né? Essa reprodução de modelos de estrangeiros. O próprio Mário de Andrade, quando o Oswald de Andrade escreve um artigo para apresentar o Mário e fala do meu poeta futurista, o Mário não sou futurista. Né? Quer dizer, era estranho, não era, que o Monteiro Lobato ficou emblemático, porque ele realmente pesou ali nas palavras. Mas havia um estranhamento dos intelectuais, esse pessoal aí, com essa coisa das vanguardas. E, por sinal, esse estranhamento, essa busca do impacto, do choque, essa é uma característica da arte moderna. Também, né? Ela não tem a intenção proposital de imitar a realidade, mas eu quero construir uma interpretação dela. E, dentro disso, vem esse modernismo, vamos pensar ali, 1912, né? E vem Anita Malfatti, e tem a exposição de 17, muito a ver com isso. Vem a Semana de Arte Moderna, que tem muito a ver também com o buscar a novidade, e aí essa fase iconoclasta, né? Vamos quebrar e romper a tradição. Só que ao longo da década de 20, nós vamos ver talvez o amadurecimento do movimento, e a partir disso é que vem uma questão de brasilidade, e aí vem antropofagia, movimento pau-brasil. Então dá para ver que existe essa brasilidade, ela não vem antes da semana, mas vira uma guinada do... Talvez a ideia não estava pronta, né? A ideia vai se desenvolvendo ao longo do trajeto. Né? Pega o Mário do Paulicedes vai lá, e pega o Mário do Remate de Males. 2 livros depois desse, você já vê, do Lira Paulistana, né? Em pouco tempo, né? A diferença, né? Pô, ele chegou e você vê claramente o amadurecimento técnico, né? Formal, temático, assim. Uma questão só para acrescentar é que nesse mesmo período, que vai ali do finzinho do século XIX até a década de 20, havia uma outra discussão ocorrendo no Brasil muito forte, que era a discussão sobre a identidade brasileira. Não de interpretação, que vem nos anos 30, Sérgio Buarque, Roberto Freire, Caio Prado Júnior, da identidade, que é a figura lá que destaca, por exemplo, a figura do Nina Rodrigues. Quer dizer, quem é esse brasileiro? O brasileiro, ele é um degenerado, por causa da miscigenação, ou ele é um forte exatamente por causa da miscigenação. Então, essa outra questão, que é paralela e que ganha áreas de cientificidade, ela também influencia o movimento modernista. Porque essa pergunta é a pergunta fundamental, quer dizer, quem é esse brasileiro? E é muito interessante que o Oswald de Andrade, ele tem contato, antes dos outros modernistas, com uma obra do Freud, que foi publicada em 1913, que é o Totem e Tabu. O Totem e Tabu é a obra do Freud, na qual ele tenta demonstrar, inclusive muito criticado, é uma das obras que ele é muito criticado, porque ele tenta entrar numa seara que não é a dele, que é da antropologia, mas ele tenta demonstrar que existe uma base comum para o pensamento formador, quer dizer, uma espécie de um filogenético, né, que é essa expressão, né, que é a base comum da formação de todos os indivíduos, né, que é essa formação do clã, essa formação totêmica e tal. E o Oswald de Andrade fica muito impressionado com aquilo, justamente para se opor ao pensamento segregacionista, racista, que estava em voga no Brasil. Inclusive com médicos importantes, teorias eugenistas ganhavam força no Brasil. Monteiro Lobato foi um que aderiu a essas teorias eugenistas. Então, a antropofagia, de certa maneira, vai beber nessas outras fontes, de um debate paralelo, que é o debate científico, o debate psicanalítico, que evidentemente não se podia falar em psicanálise no Brasil, mas ele leu a obra, ele faz referência da leitura da obra. Então, você vê, são essas diversas, digamos, para usar aqui o clichê, né, esses diversos rios, né, os afluentes, né, que vão desaguando nesse movimento, depois vai ganhar essa força. E os imigrantes, né? E chegando imigrantes também. Essa é outra realidade. Não, toda essa intensidade. Além da ida, né, dos brasileiros para lá, o Oswald de Andrade, que vai ter uma ida muito importante durante a década, né, de 10 lá para a Europa, esses imigrantes que vêm aí também, né, chegando, refugiados de guerra, ou da própria espanhola, né, logo depois. Então, a gente tem essa chegada de gente que já vem com a mente ou mais aberta, ou que já teve contato com a arte moderna lá na Europa, né? Então, ou seja, vou propor aqui pelo menos um ponto
para vocês verem se pode ser um ponto comum. Você vê como o confronto, com a palavra que você usou, a difusão, né, no caso de ideias, enfim, no caso europeias, e essa confluência de pessoas, de histórias, né, de leituras, é profundamente enriquecedor. Talvez toda a riqueza do movimento modernista venha desse conjunto de fatores muito particulares. É difícil reproduzir isso, imagina, vamos reproduzir essa situação em outro momento. É muito complicado. Talvez os anos 60, mal comparando com outro contexto, tenha sido um momento criativo muito intenso, por força também de uma série de fatores, influência do jazz, do rock, etc, enfim. Mas são poucos, né, momentos em que ocorre essa efervescência tão grande. 22 influência de fatores, né? De vários fatores, fatores, né? Você vê que o ano que o Joyce, me corrija se eu estiver errado, Foi publica 1922, Ulisses, o ano que o Proust morre. Ano né? Terra Devastada, também do T.S. Eliot, né? Também 1922, né? O Lima Barreto morre, enfim. Né? Quer dizer, pessoas, influências, e todas elas estão ali um pouco, digamos, contaminando, né, no bom sentido, né, essa discussão toda. Você não é uma discussão linear, né? Não é uma discussão... Quantas a gente foi e voltou aqui, né? Essas pessoas se reuniram e fizeram isso. Não, você vê a agora quantidade de imagine coisa. A ideia que eu disse no começo, não foi um estalo que fez tudo E acontecer. como que eles vão ter lucidez à época, né? Tudo esse explodido, as coisas só foi sendo Por delineadas isso que depois. vários anos depois é que a gente vai ver o valor real da é. semana, né? Que era muita coisa em jogo, né? Então, eu creio que essa possa ser uma conclusão que a gente possa corroborar, né? Quer dizer, a influência da semana, o poder da semana, não é propriamente, especificamente, por aqueles dias ou aqueles episódios específicos, mas por essas sementes, como você bem ilustrou aí com a imagem, né, do de Cavalcante, né? Essas sementes que foram plantadas e que até hoje estão aí repercutindo. Agora, pensando na camisa do Rodrigo, ainda na imagem do de Cavalcante, a gente olha um design desse hoje, ele é interessante e fica como contemporâneo. Agora, para a época, era completamente diferente de tudo que se fazia. Isso aqui 100 anos antes. Veja a tipologia de fonte, de letra, Dá um exemplo, tudo isso aí era muito diferente. A criação própria do Di Cavalcante. Do Di Cavalcante, né? O letreiro. Então, 100 anos depois, você pode ir, né, aqui no nosso museu, aqui no Oscar Niemeyer, no MASP, em São Paulo, né, no Rio, né, o Museu de Arte Moderna. Depois de 100 anos, você consegue olhar para isso e não tem impacto. Podia ser até a Semana de Arte Moderna em Curitiba. Curitiba 2022, seria moderno isso aí. Hoje é cult, hoje é retrô, vintage, né? Com aquela cara, mas na época deve ser realmente chocante. Na época foi impactante para um público que era acostumado com o clássico. Imagine agora os quadros também, todo impacto, né? As telas, as composições musicais, o verso livre, o poema, a piada. Vou dar um exemplo, assim, aparentemente menor, mas... Olha o anúncio da Lacta lá. O anúncio da Lacta, né? do fim do primeiro episódio, né, da primeira revista, que é do Guilherme de Almeida. É a propaganda, né? Mas é uma propaganda que antecipa muito aí o quê? Poesia, concretismo. Eu vejo concretismo aí, né? Os anos As tipologias e fontes. Você vê como... vários sentidos e tal. Eu vejo concretismo aí, né? Como as coisas estavam aqui plantadas, já estavam... 40 anos antes, né? Décadas depois se... Eu gosto muito, vou ver se vocês concordam, uma revista que é ali dos anos... final dos anos 50, que é a Senhor, né? Até o Paulo Francis fazia parte da equipe editorial. A Senhor foi uma experiência final dos anos 50, durou muito pouco tempo também, de reeditar um pouco um movimento a partir de uma revista e uma renovação gráfica, uma renovação editorial, uma renovação de produção de texto. Olha, não guarda semelhança com o impacto da Semana Moderna, mas se inspira nela. Né? Quando você vê as revistas... Choca visualmente, não vou dizer choca, né? Mas incomoda visualmente, né? Gera aquele bochicho, né? E isso talvez seja a herança da Semana de Arte Moderna. O que faz com que o pioneiro sempre apanhe mais. Então, quem assume o pioneirismo vai para a linha de frente, toma, né, a primeira chuva de tiros. Bom, agora sim, para a gente não estender muito, eu tinha ainda mais... duas perguntas importantes. Uma aqui, o Rodrigo, se você pudesse falar um pouquinho mais desse impacto, né? Já falou bastante sobre isso, mas especificamente nas artes plásticas, né? Como é que você colocaria essa questão? Né?
De novo, vamos ter que voltar lá no finalzinho do século XIX, né? Vamos pensar o que era a arte brasileira no final do século XIX. Você tem aí um Almeida Júnior, como talvez o principal pintor do final dos anos 80, 90, um Modesto Brocos, inclusive com uma... Falamos outro dia da redenção de Kant, até, né? Que essa visão eugenista a visão eugenista ali, né? Dentro da arte mesmo. Mas, assim, de novo, a reprodução da arte francesa, da arte daquilo que vinha pronto, né? Lá da Europa. A gente incorpora o indianismo, por exemplo, né, no trabalho dos pintores românticos aqui, como um item, por exemplo, de criação nacional, um item, né, de valorização do nosso, mas isso ainda é muito artificial, né, porque a gente está pegando pronto, eu estou colocando índio, mas eu estou pegando um trabalho de valorização de raízes nacionais. A ideia vem pronta da Alemanha, né, quando nasce o romantismo na Alemanha, o brasileiro só incorpora o elemento dele ali. A gente viu o Pedro Américo lá com o grito da independência, no momento de novo de fortalecimento, aí, né, bem no ano da abolição da escravidão, né, em 88. Então, essa era a nossa arte do final do século XIX. E aí, de repente, começam a chegar essas notícias lá, né, do que está acontecendo lá na Europa. Então, a gente tem o cubismo aqui, expressionismo ali, e de repente, quem vai lá para a Europa, né, gente como Oswald de Andrade, por exemplo, tem contato com isso, fica louco. Né? O cara, pô, preciso trazer esse futurismo aqui para o Brasil, preciso trazer esse cubismo aqui para o Brasil. Algo que realmente, né, eu entendo, até pensando numa cabeça de jovem, né, de alguém que não, a gente precisa dessa sacudida, mas que não acontece também do nada, né, não é de repente, né, a gente não chega assim, eu imponho simplesmente essa visão. Então, o próprio Oswald de Andrade, até como comentávamos antes aqui nos bastidores, né, é um livro muito bacana que fala um pouco sobre isso, o livro Nacional e Estrangeiro, do Miceli, que o Miceli é antropólogo, na verdade, né? Mas ele faz um levantamento da história cultural de São Paulo, aí do começo do século XX, de como os artistas e os admiradores da arte moderna vão fazer a cabeça dessa elite, desses mecenas, né, de São Paulo, para começarem a construir seus acervos próprios e começarem a incentivar artistas com essa visão modernista. Então aí começa a pipocar, daqui a pouco chega um lituano, Lazar Segal, precisa ser um estrangeiro, né? Repare que o primeiro ponto, né, que vai acontecer, a primeira exposição expressionista que nós temos aqui no Brasil é de um estrangeiro, né? 1913, né? O Lazar Segal. E que passa praticamente desapercebida, né? Até porque, assim, é um estrangeiro, esses gringos são tudo doido mesmo e tal, né? Beleza, então é isso aí. Quando é a Anita Malfatti, né, que faz, também já... E chegou a fazer uma antes... 14, ela era. Exatamente. No intervalo dela, 14. Ela vai para a Alemanha, volta, daí ela faz uma primeira exposição, não dá certo, ela vai para Nova York depois daí, né? Inclusive que ela encontra um restinho da patota dela da Alemanha, fugindo da guerra, né, lá nos Estados Unidos. E aí, a gente repara, né, eu acho que até respondendo um pouco a pergunta do Daniel, não é aí que nasce o nosso nacionalismo na arte também. Porque se a gente pegar os quadros da Anita Malfatti de 1915, 16, 17, então, os próprios quadros da exposição de 17, não tem nada de nacionalismo. Título, ali, né? estudante russa. Exatamente. Né? Você vai ver imagens ali, né? A Boba, por exemplo, né? Você vai ver algumas imagens ali que são imagens que poderiam estar muito bem numa exposição europeia, mas não aqui no Brasil. Então, me parece que essa construção também vem com o tempo, né? Também é posterior à Semana de Arte Moderna. E aí a gente tem a volta, né, importante do Victor Breccieret, da Itália, né, nesse momento, 1920, que ele retorna. Os modernistas que já estão começando a se articular ali, grudam imediatamente nele, né? Oswald de Andrade, mas ele falou, ó, você tem que andar com a gente, se você é modernista, se você voltou da Itália futurista, ganhou um prêmio lá, inclusive, você tem que andar com a gente. E aí vem a Semana de Arte Moderna. E a Semana de Arte Moderna, na exposição, ela ainda não é nacionalista. Ela é o quê? Ela é mais chocante. Ela é a apresentação, digamos assim, para quem não tinha sido apresentado ainda, lá em 13 e 17, né, no Lazar Segal e na Anita Malfatti, ela é a apresentação para todos esses horrores, né, que todo mundo vai achar. E né, o Di Cavalcante não era tudo aquilo também, né? Vamos fazer... É verdade. Nós temos aí a semana de Cavalcante, a gente tem a Anita Malfatti, o Vicente do Rego Monteiro, que vai ser um grande pintor depois também. Ali, nesse momento, não era, né? É engraçado reparar isso. Nas aulas, quando eu estou falando disso, né? Você presta atenção aí quando você ouvir isso, né? Que os modernistas, eles vão embarcar para a Europa depois, 23, 26, 27. Parece que é ali que eles vão falar, não, peraí, então agora eu sou um modernista, o que faz um modernista? Como é que faz, né, para eu voltar lá para voltar para o Brasil, né, para criar, então, essa identidade nacional? Mas, de novo, inegavelmente, voltando naquele ponto da minha primeira fala, né, é o divisor de águas. Não tínhamos isso antes do Brasil. Primeiro, pelo choque da arte moderna, notadamente o expressionismo, um pouquinho do cubismo depois também. Tarsila volta da França,
Tarsila não participou da semana, não. Isso, né? isso é importante. Volta Vamos depois, abrir esse semana parênteses. passada, Tarsila não não participou da semana. semana. Isso. Atenção, elaboradores de questões de vestibular. É, Não marquem isso como gabarito correto. E aí ela volta, né, para o Brasil, começa ali o trelelê, né, o caso com o Oswaldo Andrade, e aí é que ela vai assumir essa visão, né, primeiro cubista, depois a fase pau-brasil, que acompanha o manifesto pau-brasil do Oswaldo Andrade, e depois a fase antropofágica, talvez, né, com o quadro mais importante da nossa história da arte aí, né, que é o Abapuru. Mas tem uma coisa, né, a gente vê de novo, né, nós estamos voltando na mesma tecla, a evolução disso depois, né. Depois nós vamos ter o surgimento de um Cândido Portinari, que talvez seja o nosso maior nome da história da arte, né? E que começa a se desenvolver ali já durante os anos 30, por exemplo. Já nesse segundo momento modernista, digamos assim, com uma visão mais social, com uma visão já mais regionalista, né? Então, assim, para voltar e responder a pergunta do Daniel, é sim um divisor de águas, importante no primeiro momento como ruptura, né? Para você sair do Modesto Broco, você sair do Almeida Júnior, você sair daquela visão europeia lá do século XIX e entrar na visão europeia do século XX e depois começar a criar a nossa visão, a partir dos anos 20, mas isso é tudo posterior, né? A Semana de Arte Moderna. Sem perder essa relação com a Europa. Isso. Vai se voltar para dentro, mas com essa... A visão cubista ainda, com o expressionismo ali, surrealismo, né? Voltando à literatura, você falando sobre esse passo para uma visão nacionalista, um elemento muito interessante nessa transição é o Plínio Salgado. Né? O Plínio Salgado, com a figura menor ali da Semana de Arte Moderna, né? Publica ali uns romances e tal, aí vai em busca dessa influência europeia, vai para a Itália, tem contato, já não mais com o pior tipo de influência que poderia ter, né? Já é o movimento fascista, que já é a versão política, né, do Marinetti, né, do Futurismo, volta e funda a Ação Integralista Brasileira, que foi o maior movimento de massas, né, do Brasil da primeira metade do século XX. Mas começou bem, né? Ele começou ali em 26, estava legal ali. Eu acho que esse verde amarelismo, né, essa visão, quando ele começa a virar político, eu vejo muita semelhança com hoje em dia, por exemplo, né? Parece que o artista tem essa obrigação de se posicionar, tem aquela luta, então... E aí, a semana, a arte moderna, a visão de esquerda e de direita, ela acaba prevalecendo nesse momento, né, Daniel? Ali durante os anos 20. Oswaldo de Andrade, que vai do Partido Comunista. Exatamente. Né? Quer dizer, também parte do movimento antropofágico acaba desaguando no movimento comunista. Tarsila do Amaral vai pintar operários já no segundo momento, lá, influenciada pela ida dela à União Soviética, né? Então, quer dizer, tem esse posicionamento político, né? Ainda mais nesse segundo momento, a partir dos anos 30. E aí, ali, vamos imaginar, né, didaticamente isso. Década de 30 adiante. Só que ainda o Plínio Salgado foi mais panfletário, né? Sim. E já a antropofagia foi mais artística mesmo, engajada. Eu acho que o Plínio Salgado ele foge um pouco da área da arte, literatura e vai entrar na política totalmente, ele né? saiu. Mas era num momento em que na Itália, e essa é a influência dele, a arte ela vai ter essa interface política. O Mussolini era um jornalista, tinha veleidades também literárias. Era um momento em que vários intelectuais eles veem que a política, né, essa ideia do grande líder, essa ideia, que é uma ideia que vai retomar um pouco aí alguns elementos do romantismo, elas são uma expressão da arte, são uma forma, uma interface da arte. Acho que tem o realismo soviético. O realismo soviético também faz a mesma coisa lá na União Soviética, né? Então, esse uso político da arte é de para todos os sentidos. Bom, Fábio, agora nessa mesma perspectiva, né, que eu falei aqui das artes plásticas, e na música? Tá, na música, quando a gente pensa na Semana de Arte Moderna, são 3 nomes que tiveram destaque. O maior nome na época, Guiomar Novaes, dos que se apresentaram. Pianista espetacular, era uma virtuose, fazia muito sucesso, era conhecida do público. Ela foi escalada para tocar na segunda noite. Quase não tocou, né? Porque na primeira noite, um outro sujeito importante, o Hernani Braga, fez uma espécie de sátiras às valsas de Chopin e ela achou aquilo desrespeito, né? Mas Guiomar Novaes foi a que conseguiu, aí agora, aquela ovação do público, ovação não que lugar ovo, mas foi super aplaudida e tudo mais, tocando Debussy. Um detalhe interessante que muitas vezes Guiomar Novaes é colocada como se fosse assim, uma antimodernista que tocou peças clássicas. Ela tocou Debussy, que era um compositor diferente, né? Ela tenha tocado coisas, né? Também clássicas, ela tocou também ela tocou também uma mais tradicional, que foi que ela tocou, não me lembro agora qual foi a peça que ela tocou, né, agora. A do Blanchet também, que fazia algumas valsas, e tocou uma peça do Villa-Lobos também. Então,
ela na segunda noite. Então, ela teve seu valor, foi reconhecida por também, às vezes, tocar aquilo que era o gosto do público, tá? Mas ela também já deu algumas cutucadas modernistas também, assim, algumas ousadias, só pelo fato de ter tocado já Vila Lobos, né? Outro nome, o Hernani Braga, que tocou na primeira noite, como eu já disse, até fazendo uma sátira a Chopin. Ele fez um octeto que tocou também alguns movimentos do Vila Lobos, né? Então foram 2 músicos importantes. E o terceiro e o mais importante, Vila Lobos, que tocou nas 3 noites. Aliás, tocou não, ele regeu, né? Então na primeira noite ele chegou e foi tocar com música de câmara, também alguma coisinha que ele pensou assim, uma sonata de violoncelo. A esposa dele ao piano, né? A Lucília Vila Lobos, que chegou e tocou. Na segunda noite, mais algumas peças dele, né? Sendo tocadas, também executadas. E na terceira noite foi praticamente só Vila Lobos na veia, né? Até quando surgiu alguma coisa diferente, quando ele chamou Hernani Braga para tocar também lá um outro movimento. Pena que já com a casa, com o público reduzidíssimo. Reduzidíssimo, né? E quem foi não gostou também. E só eu anotei também nos jornais na época algumas expressões usadas por Vila Lobos na época. Talento ainda não cultivado bastante. Ainda não é o suficiente. Quer ver outro? Música privada de bom senso. Quer dizer, coisa doida. Puramente africana, destituída de melodias e harmonias por conta de todas aquelas 3 danças africanas que ele tocou na terceira noite. Disparatado. Absurdo. Basicamente, acharam horrível o que ele fez. Então, o público pequeno na última noite foi absolutamente assim, implacável com ele, a crítica mais ainda. E o detalhe, quem seria o Vila Lobos? O nosso maior compositor erudito de todos os tempos. Então, outra situação interessante, né? Na época, foi aquela fiasqueira só. E ninguém mais aguentava escutar Vila Lobos, né? E na terceira noite, para quem comprou o pacote completo, quem viu, né? o combo quem fez a das trilogia, 3, falou assim, quem maratonou agora vai ser um Massacration só essa última noite. Não gostaram, né? Agora, de fato, o tempo mostrou quem, de fato, foi o Vila Lobos, né? E marqueteiramente, é interessante a gente lembrar que o Vila Lobos ele foi deixado com esse grande concerto para a última noite. Os modernistas estavam apostando que isso era uma grande cartada. Nós vamos colocar ele para tocar, né? E aí pegaram a casa com o público reduzido, já depois de tudo que tinha acontecido na quarta-feira, né? Horrível. Então, uma pena, mas interessante como que, às vezes também, isso que a gente tem que perceber, muitas vezes no mundo se confunde muito arte com entretenimento, ou um critério para avaliar a arte. Bom, se a arte tem que vender bem, há quantas curtidas na nossa época, essa idolatria quase aos likes, há tantas outras coisas, né? Quantos views, né? E veja que a arte muitas vezes necessariamente não se curva agora a questão da popularidade, só que às vezes com o tempo, esse filtro implacável, você consegue valorizar alguns artistas, né? Como é o caso aí do Vila Lobos. Engraçado que a gente estava falando agora um pouquinho dessa relação da arte com a política, né? Vai se construindo ali esses modelos políticos autoritários nos anos 30. Vila Lobos é um que vai embarcar direto, né? No governo Vargas. Sim, né? verdade. Vai se tornar também Quase música oficial do governo. Quase um músico oficial. Representante, né? E viaja pelo país e tal. Né? Você vê como, de fato, é uma coisa que aconteceu também. Como que esse engajamento de intelectuais naquilo que foi a organização política, não só no Brasil, né, na Europa, tudo, do pós-crise de 29, com as conformações autoritárias, né, os estados, né, autoritários. Estou lembrando aqui do Erzan Pound, né, o poeta americano também, que também, anos 20, ali, né, vai também ser seduzido pelos discursos mais autoritários, inclusive ele cai de cabeça no debate ali do antissemitismo. Ali, né? Então, assim, não só no Brasil, não foi não só brasileiro, essa relação que começa na arte, começa na ruptura, começa nas novidades formais e tal, mas acaba desagando na política, porque política é uma forma de estética. Né? É uma forma de estética. Permeia tudo, né, Daniel? Se você pega o Estado, enfim, pegar o caso mais emblemático, né, que é o fascismo alemão, o nazismo, ele é fundamentalmente estético. O cinema dele era performático, né? Sim. Todo o ambiente que ele cria, que ele constrói, né? Toda a arquitetura em torno do projeto, né, de poder, tem muito de estético.
Agora, sobre a música, ainda, a gente tem que lembrar que o Mário de Andrade era músico, né? Professor de músico. Então, um grande admirador e que deu uma grande força para o samba, né? Que estava nascendo, se desenvolvendo nesse momento. Vai ver no samba algo de identidade nacional. Vamos fortalecer a nossa música. Agora, né? interessante do Mário de Andrade. Até o que ele vai fazer no Macunaíma, por exemplo. Por que ele não tocou na semana? É um detalhe interessante, a pergunta que uma vez um aluno me fez. E é a questão que o Mário de Andrade, depois que morreu o irmão dele muito cedo, ele era um pianista que estudava para ser de alta performance. E ele começou a ter alguns tremores e ele perdeu aquele domínio motor super fino. Então ele virou um excelente professor, ele era um professor de piano, mas ele até por uma autocrítica, ele sabia, não, eu não posso fazer feio. Vou competir com E ainda mais porque estavam tocando a Guilherme Novaes, né? O Hernani Braga, a Lucília Villa-Lobos, a esposa do Villa-Lobos até então, e o Villa-Lobos falou, não, nessa galera, não deixa pra lá, né? Mas o papel do que ele fez pelo samba depois, né? No Macunaíma, né? Citando inclusive a Casas das Tias lá e tudo mais, isso é de grande valia, né? E ele vem de uma formação erudita. Então, ele não foi o cara que caiu no popular porque, então eu não tenho capacidade para isso. Não, ele conhece. E chegou e se abriu para a cultura popular, né? Para conhecer, registrar, né? Ele isso foi dentro um inventariante. dessa evolução do movimento modernista. Depois, também a música foi buscar a ciranda, né? A cantigas cantiga cocos, popular. E Mário de Andrade é fundamental no levantamento disso. E aí a gente pensa, aí o samba se desenvolve, vem um Noel Rosa. Não sei se o Daniel gosta, se ele ouviu falar já desse cidadão, né, o Noel Rosa. O Noel Rosa é um intuitivo da humanidade moderna. É um cara que vai fazer o papel da música, digamos, que a gente esperava lá da década anterior na década seguinte, né? Então, esse papel todo, de novo, a gente voltando aqui para dizer que a semana rende frutos depois, né? Ela vai frutificar depois. Bom, justamente aqui já estamos no adiantado da hora, né? E vamos já ir fechando essa nossa conversa, mas é uma pergunta que eu queria fazer para o Gabriel, que é justamente essa, esses modernismos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, Semana de Arte Moderna, 22, o Rodrigo acabou de falar dessa importância de que esses frutos que vão render mais para frente, como é que foi um desdobramento, assim, rapidamente, desse modernismo? De São Paulo, para onde foi? Como é que as coisas aconteceram? E aqui, eu acho que já ficou bem claro, né, em todas as falas aqui, que o principal da semana é o que vem depois dela, né? A ideia da semente. E nós vamos ver que não ficou só em São Paulo. E para pegar um exemplo bem legal disso, nós vamos ver movimentos modernistas se espalhando para outros lugares do país. O modernismo mineiro. E dali sai Carlos Drummond de Andrade. Então nós vamos ver que existe ali outros modernismos que vão beber na fonte do modernismo paulista. Né? E não sei se temos como pensar num exemplo melhor que Carlos Drummond de Andrade. Então ele é alguém que vai beber ali nessa fonte, né? Que aí vai ser um outro modernismo, talvez mais maduro, não precisou da postura destrutiva iconoclasta. E para ver, né, como é que isso pode ter surgido em vários outros lugares, né, eu trouxe aqui essa curiosidade pouco explorada, até mesmo aqui no Paraná, de que houve um movimento modernista aqui, no Paraná, sob a liderança de Jurandir Manfredini, a ponto de existir um equivalente de uma Semana de Arte Moderna aqui em Curitiba em 1926. Né, Clube Curitibano, né, um movimento que foi até tido com esse nome, né, Grito de Rebeldia. Então, houve também jovens curitibanos que gostaram da ideia, trouxeram, e aí... Mostra o livro aí. Aqui, né, estou pegando esse livro aqui, do Introdução à Literatura Paranaense, e vamos imaginar, e aí talvez o fascínio do Daniel historiador é uma cidade como Curitiba, tida como conservadora, tradicionalista, teve também os seus jovens que se inspiram no modernismo paulista e querem fazer aqui algo semelhante. Também na época visto como bobagem, né, playboy sem ter o que fazer, só que também desdobramentos disso vem mais tarde, como a revista Joaquim. 46, que acho que tecnicamente foi a melhor revista do modernismo. Foi a mais longeva, pelo menos. Foi a mais longeva, Dalto Trevisan, né, Poti Lazarotto. E aí com contribuições do Drummond, né? Isso. E, por sinal, com o reconhecimento deles
a essa geração de 26. Então, eles fazem referência como uma continuidade, um prolongamento. E também eles possuíram também os alvos para bater, né? O Emiliano Perneta, por Sim, exemplo, que era uma a unidade nacional até É, mesmo. Os É poderes o paranaenses. Armaglac aqui no Paraná. Poderíamos fazer agora uma sessão nomes de ruas que você não sabe de quem. Quais são esses nomes? Emiliano Perneta, né, o poeta símbolo, né, desse período simbolista parnasiano aqui no Paraná. Então, bater nessa tradição, né, e a revista Joaquim, a turma, né, dos modernistas paranaenses, só para ter uma ilustração de como isso rendeu frutos também em outras regiões. Bom, a revista Festa, no Rio de Janeiro, você sempre coloca o Sérgio Buarque. O Sérgio Buarque é esse misto interessante, né, de divulgador e colaborador, né, e que ele depois vai publicar talvez um dos melhores estudos de interpretação do Brasil, que é o Raízes do Brasil, de 1933, mas ele está envolvido nesse, né, tanto no movimento já na década de 20 e depois na revista Festa. E outra revista que vocês puderem comentar, que é a Verde, que é de Cataguases. De Cataguases. Você vê até numa cidade, não um centro, né, importante, e vai... Com colaborações do Mário de Andrade, né? Como a coisa vai para muitas direções. Né? Bom, eu preciso terminar, porque nosso tempo está esgotado. Já? É verdade, nem deu entrada dos patrocinadores. Né? Mas eu queria terminar, assim, bem rapidinho, por favor, de vocês fazerem um comentário breve sobre a questão que o Gabriel, inclusive, preparou a proposta de redação. Fala um pouquinho da proposta de redação para aqueles que são os nossos ouvintes alunos, né? Nós temos ouvintes que não são alunos. O Gabriel preparou aqui uma proposta de redação sobre essa nossa conversa e sobre esse tema com o qual gostaria de terminar, que é essa crítica ao modernismo, aí a partir de um artigo do Rui Castro, é isso? Fala um pouco disso para nós. Pois, vamos lá, novidade, né, novidade do Atualizando para essa temporada. Agora, exatamente, cheio de novidade. Vou começar pelo tempo, eu nunca pude conversar com um podcast grande como esse, acho que a conversa foi ótima, mas agora também ele vai ter aí uma proposta de redação. O professor Gabriel fala sobre ela, que nosso tempo está acabando. Vou deixar uma proposta de redação a ver com isso, e ela é inspirada numa crítica que existe já há bastante tempo, mas que neste ano o escritor Rui Castro encampou, né? Claro, na carona do centenário da semana, que é a crítica de que a Semana de Arte Moderna foi irrelevante a ponto de já existir modernismo no Brasil, e a semana foi uma grande bobagem dos playboys paulistas, e a partir disso ela não foi nada, e São Paulo, a partir da USP, é que criou esse mito, né, de que a semana foi importante, e a partir disso estou deixando uma proposta, e a proposta vai ser... O Rui Castro é de onde mesmo? Rio de Janeiro. Só para saber. Verdade, Não, beleza, mineiro, só para saber. radicado no Rio de Janeiro. Tudo bem. E assim, dá para até listarmos, dá para listarmos nomes, né? Outros que em outros tempos fizeram a mesma crítica. E a proposta vai estar, né? Agora está aí no link, está na descrição do episódio de hoje. E aí a resposta quer dizer, na verdade a pergunta é: discutir a Semana de Arte Moderna, a importância desse evento é uma realidade ou uma mitificação? Não, a resposta agora quem escreve. Então, é isso. Eu vou encerrar. Nosso tempo está aí bastante adiantado, mas antes de qualquer coisa, agradecer muito. Acho que foi bem bacana esse novo formato aqui nessa nossa quarta temporada do podcast. E agradecer, Rodrigo, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite aí, Danão. Um prazer participar. Para outros, certamente. Vamos achar um assunto para ele conversar. Beleza. Querido Gabriel, vamos estar aqui constantemente aqui com as propostas. Querido amigo Fábio, que bom. Né? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Né? E até a próxima. Um grande abraço para todos. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Valeu.